Olá pessoal, meu nome é Daniele e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre paralisia do sono. Eu já era para ter comentado sobre esse assunto na época que saíram os vídeos sobre a maldição da Residência Hill, porque a Nell, né, uma das personagens, ela sofre com esse problema, mas aí eu fui deixando passar com o tempo e tal, e aí essa semana eu decidi comentar porque eu tive um episódio de paralisia do sono. Eu sempre tenho, depois de um tempo... Eu sempre tive quando eu era mais jovem, mas depois de um tempo parou. E aí, esses dias eu fui viajar e eu tive um episódio e aí eu me lembrei do quão isso é terrível para quem sofre. Para vocês conseguirem se localizar um pouco, paralisia do sono é mais ou menos aquilo que a Nell sofre nos episódios, principalmente no episódio focado nela, é quando ela tá dormindo, meio acordada, paralisada, e ela fica paralisada enquanto a mulher do pescoço torto fica olhando pra ela, né? E é uma sensação desesperadora, porque ela fica mexendo só o dedinho, assim, e aí olhando aquela criatura e meio acordada, com o corpo dormente, é mais ou menos aquilo, e a sensação é realmente desesperadora, é uma sensação de impotência terrível. Quando eu tenho paralisia do sono, eu também fico com o dedinho tentando mexer, porque o seu corpo inteiro ele tá dormente, você meio que desperta, mas o seu corpo ainda tá dormente, totalmente parado, e aí você fica num desespero de acordar, e você sabe que o seu corpo não vai te responder, você não consegue falar, até que em algum momento você consegue finalmente despertar o seu corpo, às vezes pode ter alguma parte sua que tá dormente, enfim. Essas situações de paralisia do sono, elas são desesperadoras para quem sofre, porque você fica com a sensação de falta de ar. Eu tenho a sensação que eu vou morrer com falta de ar a qualquer instante, parece que eu vou parar de respirar, ou eu tenho medo da minha cabeça cair e tapar a minha narina e não conseguir respirar de jeito nenhum. Eu fico tentando me comunicar com quem tá perto para ver se alguém me acorda. Muitas vezes a pessoa que tá ao nosso redor, elas não entendem o que tá se passando. A gente tá gemendo, sim, mas elas não estão entendendo o que tá acontecendo. E na verdade esse gemido é um pedido de ajuda, tipo, me acorda, me acorda, me acorda. Quando eu vou viajar, eu já deixo avisado. Todo mundo que tá ao meu redor fala, olha, se você me vê que eu tô de pescoço torto e que eu tô gemendo, fazendo eu tô tendo paralisia do sono, por favor, me acorde. Ó, a segunda aqui é uma pesquisa básica no Google, com a fonte do Hospital Albert Einstein. Os episódios de paralisia do sono envolvem a incapacidade de falar ou de se mover ao pegar o sono ou ao acordar. Geralmente isso dura de 1 a 2 minutos, sendo uma experiência assustadora. Dentre os sintomas comuns você tem paralisia, alucinação, ansiedade e impressão de que tem um intruso. Isso é muito legal, né? Porque tem muita gente que relata que sofre com isso, que a pessoa acorda de madrugada e tem uma pessoa dentro do quarto e que você não consegue se mexer. Eu já tive muito disso, conheço pessoas que também tiveram isso, e na série isso mostra muito bem que é justamente esse intruso seria a mulher do pescoço torto, e aí muitas pessoas podem interpretar como sendo a mulher do pescoço torto de verdade, né, que no final foi a própria Nell, ou pode ser uma alucinação dela, que aí a série caminha nesse limite entre o real, o imaginário e o sobrenatural. A maioria das vezes que eu tive paralisia do sono foram ao acordar e em momentos em que eu estava muito cansada, ou então que eu estava viajando de forma desconfortável, eu estava dormindo e meu corpo estava bem desconfortável. Nesses momentos, normalmente eu tenho paralisia do sono, ou então assim, toma aquela taça de vinho marota e tal, você vai tirar um cochilo. Se eu não estiver deitada, descansada numa cama, pronta para dormir, eu posso sofrer algum episódio de paralisia do sono. Foram pouquíssimas as vezes em que eu tive essas alucinações, né, de como se tivesse alguém me observando, alguém dentro do quarto comigo. Eu lembro 2 vezes na minha vida que eu tive paralisia do sono e que eu tive a sensação que realmente tinha um intruso. Já sendo treinada, né, nessa situação, eu já aprendi a me acalmar aos poucos. O que pra mim pega mesmo, que é pior, é quando eu tenho a sensação que eu quero acordar, então que tá me faltando ar e que eu vou morrer sem ar a qualquer instante. Pra mim, essa é a parte que mais pega. Inclusive tem um documentário na Netflix que se chama The Nightmare, ou Pesadelo, que fala de paralisia do sono. Tá disponível ainda na Netflix, é um documentário de 2015 e ele explora, né, os horrores da paralisia do sono. Tem vários relatos, inclusive eles tentam fazer
encenação do que acontece, do que passa na cabeça da pessoa, o que a pessoa vê, para tentar aproximar o público sobre isso. Porque quando a gente fala, muita gente não entende o que é, né? Agora eu vou dar uma lidinha do que acontece normalmente com o nosso corpo, né? Para quem sofre de paralisia do sono. Fisiologicamente, está diretamente relacionada à paralisia que ocorre como uma parte natural do sono REM, a qual é conhecida como atonia REM. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda em estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover. Além disso, o estado pode ser acompanhado por alucinações hipenagógicas. Pelo que eu vejo, existem alguns tipos de tratamento, mas o que eu mais vejo para as pessoas fazerem é essa questão da limpeza do sono, assim, de você descansar, tratar o estresse, tal, porque isso aí é muito sintoma do que está acontecendo com a gente. Então, esse distúrbio, né, de paralisia do sono, ele acaba sendo uma consequência do nosso estilo de vida. E aí, primeiro você trata seu estilo de vida, às vezes tem apneia, alguma coisa assim que atrapalha a qualidade do sono, e aí você trata essa qualidade do sono para daí depois você vê outros métodos de outros tratamentos. Na série a gente vê que a Nell vai até um instituto de sono para tentar descobrir o que é que acontece com ela. Inclusive ela narra essa questão da mulher do pescoço torto, e inclusive o assistente, né, que vem a ser o marido dela, até comenta com ela que as alucinações nesse estado são muito comuns. Mas eu vou falar pra vocês que embora você sabe que você tem paralisia do sono, você sabe que aquilo é momentâneo, mas parece que é uma eternidade. Esse 1 a 2 minutos que você fica paralisado, parece horas. E é desesperador. Você sabe que vai passar. Sempre passa. Você sabe que se você começar a mexer o dedinho, vai indo. Mas ainda assim é uma sensação de impotência muito grande. E aí eles colocarem isso na Nell, na série, me fez pensar como eles conseguiram retratar tão bem essa sensação de perigo e impotência. A Nell, ela era criança, ela estava lá naquela casa, assombrada, e ela era impotente, ela não tinha como tomar as decisões, tal. E aí, chegando na vida adulta, todos aqueles traumas, né, que ela teve, ela tem aquele problema de depressão dela, e como ela fica impotente perante isso. Essa paralisia do sono dela, que aparece sempre em momentos extremamente importantes e traumáticos na vida dela. Primeiro na casa, numa casa nova, você sempre tem uma justificativa para a paralisia do sono da Nell, né? Para começar, quando ela dorme na casa, depois quando o marido dela morre. Enfim, você sempre tem uma questão que ela se sente impotente na situação, principalmente a parte que mais corta o coração, gente. É a hora que ela tem essa tal dessa paralisia e o marido dela morre e ela não consegue prestar o socorro na hora, e ela fica lá paralisada com o corpo dele no chão e aquela mulher do pescoço torto. É essa sensação, é uma sensação de impotência total, e muitas vezes na vida a gente é impotente, e no caso da Nell é toda aquela questão da doença mental dela, da depressão dela, ela acabou ficando impotente, ela não conseguiu prevenir a tragédia familiar, ela não conseguiu ajudar o Luke, ela não conseguiu ajudar o marido dela, ela não estava conseguindo se ajudar para sair daquela situação, né? E aí é a impotência. Gente, usaram a paralisia do sono para ilustrar a impotência de uma maneira muito, muito, muito legal. Eu que sofro de paralisia do sono, eu olhava pra Nell e falo, mano, é isso aí. É isso mesmo, gente, eu me via nela e eu falava, cara, perfeito, como eles conseguiram, né? Bom, mas diz aí, se você já teve algum episódio de paralisia, deixa aí nos comentários pra gente saber o que acontece, né? Cada um tem uma experiência diferente, cada um vê uma coisa diferente. Fica a dica aí também do documentário da Netflix, O Pesadelo, que vai comentar, né? Tem vários relatos de pessoas que têm problema com paralisia do sono, tem alguns profissionais comentando sobre, dá uma pesquisada e relata também qual foi a sua experiência assistindo a Nell, na Maldição da Residência Hill, com os episódios de paralisia do sono dela. Eu fico por aqui e é isso. Tchau, tchau.